O Congresso Nacional chama o povo brasileiro de sem noção, na cara de pau. E a pergunta é: será que o Congresso está, de certo modo, com a verdade ou não? Pelo menos uma parte do Congresso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação aí que, de certo modo, tem causado pânico em todo o povo brasileiro. E, de certo modo, vemos aí o desastre praticamente à porta aí de toda a nação brasileira, em especial contra a democracia, tá? Bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Claudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar praticamente sobre duas coisas extremamente importantes, que é, em especial, sobre essa situação aqui, que é um projeto de emenda constitucional, ou seja, vai pegar a lei maior do Brasil e vai ali, de certo modo, costurar, se é que assim a gente pode dizer. Então, eu vou explicar para você o que é isso e que, de certo modo, o que pode acontecer aí, em especial com você. Porque às vezes a gente fala assim um pouco sobre lei e as pessoas falam assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Bem, é sobre isso que eu vou comentar e vou te falar aqui o que pode atingir você, como é que tá essa situação aí. O que que acontece? Recentemente o STF praticamente montou uma ofensiva contra políticos corruptos e coisas do tipo. E a gente sempre acredita que aqui no Brasil não tem. Sempre há políticos corruptos na China, na Venezuela, né, na Nicarágua, enfim, em qualquer um outro desses países aí. Mas aqui no Brasil não. Inclusive, muitos desses políticos aí, como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, todos esses caras, Zé Trovão e até mesmo o próprio Bolsonaro, todos eles, né, se elegeram dizendo que era contra a corrupção. Aí o que que acontece? A gente imagina assim, bem, o STF está lutando contra a corrupção e contra os bandidos. Muitos desses políticos aí são contra a bandidagem, ou pelo menos 100% dos políticos brasileiros são contra a corrupção e contra a bandidagem. Vai dar certo? Bem, parece que não. Aí o que que acontece? Uma grande parte desses políticos aí, inclusive Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Zé Trovão, mais de 300 desses caras aí ficaram nervosos. E aí fica a pergunta: por que é que esses caras ficaram tão nervosos assim? Se a única coisa que está sendo atacada é a corrupção. Pois é. Aí o que que acontece? Em contrapartida, né? Esses políticos aí entenderam o seguinte: bem, é o seguinte, os caras estão lutando aí contra a corrupção, a gente não quer que os políticos corruptos sejam descobertos, vamos criar uma lei para, de certo modo, proteger qualquer deputado que for pego em um esquema de corrupção, né? Agressões, coisas do tipo, roubo, né? Envolvido aí com organizações criminosas, enfim, os caras entenderam que ao invés de atacar o problema, né, que seria a corrupção e coisas do tipo, não. Eles têm que atacar quem está criando uma lei para poder combater a corrupção e, de certo modo, atacar o povo brasileiro. E aí os caras simplesmente criaram algo que chama assim, que é PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição, para quê? Para que qualquer um desses caras, né, bandidos de colarinho branco, que forem pegos, né, Nicolas Ferreira, esses caras, né, não possam ser presos, em hipótese alguma. Não possa ter nenhum tipo de investigação, coisa do tipo. E aí eu te pergunto, pô, se o cara é tão contra a corrupção de modo geral, por que é que ele está tão preocupado assim com essa situação dele ser pego pela Polícia Federal, né? Enfim, que haja uma investigação. Não tem uma outra coisa a não ser que ele é um corrupto de carteira assinada, né? Eu não posso nem colocar de carteira assinada porque é uma ofensa à CLT. Mas enfim, em resumo, o que que esses caras estão querendo? Estão querendo simplesmente roubar na cara de pau, de modo descarado, sem vergonha, da pior qualidade que eles são, e essa que é a realidade. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas tem uma coisa boa em tudo isso, nessa PEC, nesse projeto de emenda? Tem. Por incrível que pareça. E aí, antes de você né, querer me ofender aí, me atacar nos comentários, entenda o seguinte: quando o cara fala que ele quer, que ele não quer que combata a corrupção, que ele quer que os bandidos de colarinho branco fiquem soltos, ele está praticamente declarando para todo mundo que ele é um bandido também. Essa que é a realidade. Então, hoje a população brasileira, ela tem a noção de quem é que luta literalmente pelo povo brasileiro, pelo Brasil de modo geral, que luta pela nação, que luta aí para poder acabar com a fome, né? De certo modo, para melhorar a saúde. E a gente vê literalmente quem é bandido e quem é corrupto, e principalmente os bandidos de colarinho branco. Essa que é a realidade, que atacam o povo brasileiro. Essas são a pior espécie do Brasil, porque ela que, de certo modo, vai ali
direcionando para onde vai o país. Eles criticam muito a periferia, o pessoal da periferia, né? O que roubou lá um pão para poder comer, que de certo modo tem que ser punido, mas não querem ser investigados e roubam milhões, roubam em horrores e agora para poder piorar, né? É o seguinte, não pode ser investigado. Eles tentam atacar o Brasil, tentam destruir o Estado Democrático de Direito e não pode. Ou seja, quando é o pobre, o negro, o menos favorecido que é pego, né, que toma uma pena de dois, enfim, que comete algum tipo de crime menor, esse tem que passar a vida toda lá na cadeia. Mas quando é um deputado, quando é um senador, quando é um governador ou coisa do tipo, esse não. Esse tem que ser solto. Esse Congresso é uma parte dele é uma verdadeira vergonha para o povo brasileiro, mas de certo modo, ao meu modo de ver, ele mostra assim, ó, aqui de um lado tá quem luta para o bem do Brasil e do outro tem os caras que são extremamente ou supostamente corruptos. E é essa parte, e é uma parte muito grande, que luta contra a educação, que luta contra a saúde, que luta para que tenha mais pobrezas e aí, consequentemente, aí o povo brasileiro tem a possibilidade em tudo isso de analisar, pô, esse cara tá lutando para que tenha corrupção, que são esses 300 caras aí. Ó, essa gente aqui não tem que mais voltar. E aí você fala assim, pô, mas peraí, não é assim, né? É do partido seu. Não interessa, não tem o partido meu aqui, é o Brasil nessa hora. Não é partido A, B ou C. O cara que tá lutando para que não haja uma investigação, ele literalmente tá mostrando quem ele é. Essa aqui é a realidade. Só que uma parte do povo brasileiro parece que, como eu já havia falado no vídeo anterior, não tem noção. Agora estão vendo aí, ó. Os caras não querem. Inclusive o Nicolas Ferreira, que é um verdadeiro hipócrita, tá? Essa que é a realidade. E ainda tem mais ainda sobre esse cara aí. Ele diz que tá aí, de certo modo, né, lutando pelo povo brasileiro, mas literalmente a máscara dele, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Tá, Nicolas Ferreira? Essa que é a realidade. E não só o Nicolas Ferreira, mas dentre outros desses caras assim. Enfim, pessoal, é o seguinte, ó. É, o assunto da política, né, principalmente aqui no Brasil, que é uma necropolítica, uma parte dela, é muito sensível, muito complicada de falar. É muito difícil da gente falar, por quê? É, dá nisso. Você explica de certo modo para a população e ele não quer. Ele quer Eduardo Bolsonaro, ele quer Nicolas Ferreira, ele quer uma parte bandida aí do centro, né? E aí, quando você explica as coisas, os caras não querem entender. Aí, ó, dá nisso, ó. Aí agora, vota ruim, vota péssimo, vota mal, e o povo tem que sair nas ruas, deixar suas famílias para ir no domingo lá tentar corrigir uma coisa que não precisava. Precisava do povo ir lá nas ruas no domingo para poder falar para o cara fazer o que é correto. Tá na hora dessa população aí brasileira começar a ter uma noção maior e deixar esse lance de partido de lado e começar a votar no que é correto. Porque senão, nós vamos ficar nessa situação. Toda vez ficar tentando corrigir isso aí. Corrigir um erro, né? Que essas pessoas, de certo modo, cometeram. Porque muitos desses políticos aí, Gayer, Nicolas Ferreira, essa parte do centro, Valdemar Costa, esses caras literalmente assumiram quem realmente eles são. Aí tá esperando mais o quê? Para poder tirar essa rama de. Responde para mim. Responde para mim aí nos comentários. Tá esperando mais o quê? Pô, os caras literalmente queriam acabar com o país, pô. Aí cometeram crimes, não deu certo e agora estão pedindo anistia. Então pede anistia para todo mundo que tá lá. Bota todo mundo na rua. Porque se for para poder dar anistia para um grupo que estava tentando destruir a democracia, dá anistia para os outros. Isso é justiça? Deixar o bandido milionário de colarinho branco solto e o pobre lá 5 anos, 10 anos? Isso é justiça? Isso não é. E não tem como um país, né, ir para frente desse jeito. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Te agradeço demais pela força, pelo moral. Como é que eu posso mencionar? Vou pedir para você deixar um like aí, porque é de graça. E aqui ao lado tem um Pix aqui, você pode contribuir para a gente continuar comprando outros jornais aqui, né? Folha de São Paulo, Estadão e dentre outros. Vai ajudar demais se você puder contribuir. Obrigado. E aí, se a gente fala na próxima. Tá, e ó, eu tava certo, tá? Tava certo, falei que o pessoal, o povo brasileiro, uma parte deles não tinha noção, e literalmente foi provado agora. Votaram Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, que disse que
que estavam orando porque a PEC da blindagem passou uma parte. E ó, Nicolas Ferreira, eu acredito firmemente que você não estava pedindo para Deus. Eu acho que você estava pedindo para uma outra coisa. Você e todos aqueles caras lá. Porque não é possível um negócio desse. Você pode ter certeza. Para Deus não era aquele agradecimento lá. Era para uma outra coisa, a gente sabe. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ver, descobrir isso aí no Brasil. Gente, é uma vergonha isso.